Cuidar de Saúde, com Dr. Levi Jales. Oferecimento, faça a melhor escolha. Viver o seu plano de saúde. Quarta-feira é dia dele, né, Dr. Levi Jales, e geralmente traz um convidado, uma convidada especial. Hoje a doutora Rafaela Manissoba está aqui com a gente. E o tema de hoje é tão interessante, pessoal. Falar sobre saúde do idoso, né, doutor? Bem-vindo, viu? Boa tarde. Sim, vamos apresentar aqui. A doutora Rafaela já está aqui com a gente. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Então, a importância da saúde do idoso. Então, Rafaela, quais são as doenças que acometem mais o idoso? Então, primeiramente, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Doutor Levi, as principais doenças que acometem a pessoa idosa são principalmente problemas de memória, né, as demências, também a fragilidade, a sarcopenia, que é a perda de massa muscular e de força muscular, aumentando o risco de quedas, e as doenças crônicas também, como pressão alta, diabetes, colesterol alto, né? Então, são essas principais doenças da pessoa idosa. Doutora, nós vamos envelhecer, obviamente, né? Estamos todos nesse caminho do envelhecimento. As pessoas hoje se preocupam ou se preparam para envelhecer, as pessoas que não chegaram ainda à terceira idade. A gente pode dizer o seguinte: se prepare, tem uma forma de chegar a uma terceira idade, a uma fase idosa melhor? Perfeito, excelente. Hoje, cada vez mais a gente fala sobre o envelhecimento ativo, né? O envelhecimento bem-sucedido, que pode começar desde os 40, 50 anos, né? A gente já tem formas de conseguir prevenir esse declínio da memória, da força, né? E como seria isso? Que medidas a gente pode fazer, né? São hábitos e comportamentos que a gente adquire e leva ao longo da vida, como praticar atividade física, alimentação saudável, ter um bom sono, manter também um convívio social, participação na comunidade, além disso, ter também um acompanhamento médico para controlar suas doenças, né? Então, hoje, cada vez mais a gente fala de pensar no envelhecimento saudável mais cedo. Já a partir dos 40, 50 anos, a gente já pode tentar se planejar para esse envelhecimento ativo. Rafaela, você falou na sarcopenia, né? Eu queria que você dissesse mais alguma coisa sobre essa doença que deixa o idoso mais fraco. O que fazer para dar o diagnóstico e como se faz o tratamento na prática médica? E uma dúvida, isso é uma doença ou é um processo natural? Perfeito. Essa é uma condição que está associada com o envelhecimento, mas não é normal do envelhecimento. Então, não é esperado que o idoso fique sarcopênico. Sarcopenia é a perda da massa e da força muscular, que leva o idoso a ficar mais lento, dificuldade de mobilidade, com maior risco de quedas, mais frágil. É uma condição que a gente diagnostica de forma muito simples, na própria consulta médica, fazendo testes de sentar e levantar, teste de força. Existem alguns exames também que a gente avalia a massa corporal do paciente idoso. E identificando a sarcopenia, a gente tem que agir de modo muito intensivo, né? Porque a gente sabe as consequências a longo prazo. E como tratar a sarcopenia, né? A sarcopenia a gente trata com a alimentação, então o idoso precisa ter uma dieta hiperproteica, rica em proteínas, e também a atividade física. Uma atividade física direcionada para a construção de músculo, né? Então, uma atividade resistida. Então, essas são as medidas que a gente tem que fazer, né? Primeiro, identificar, rastrear se o idoso está andando mais lento, se não tem força para levantar a cadeira, quando vai sair do carro tem que botar mais força, pedir ajuda, está tendo quedas. Esses são os sinais de sarcopenia. E na consulta com o geriatra, a gente identifica e inicia o tratamento. Doutora, o senso comum é muito natural. Aí teve uma dificuldade para levantar, mas isso é coisa da idade, isso é normal. A pessoa esquece alguma coisa, não, é a idade chegou, você vai esquecer. A gente não pode subestimar esses sinais, né, doutora, nem achar que isso é normal. Isso. É isso? Exatamente, né? Não é normal envelhecer com esquecimento, ficar mais fraco, ficar caindo. Isso não é natural do envelhecimento, né? Isso são condições que podem ser investigadas e quanto mais cedo, melhor. Se notou já que o seu familiar está esquecendo alguma coisa, se confundindo nas datas, esquecendo de tomar os medicamentos, procurar desde cedo, porque quanto antes fizer o diagnóstico, quanto antes a gente conseguir identificar o que está acontecendo, a gente consegue tratar e até prevenir esse avanço, né, dessa condição.
Doutora, outra coisa que é muito comum e com a velhice é o isolamento. Às vezes até por uma questão natural, às vezes a família está mais próxima, aí o filho casa, sai de casa, né? Aí já vai constituir a sua família, aí você não tem aquela estrutura toda. Como observar essa questão? Como a gente pode não só prender o idoso naquela estrutura familiar de sempre, mas apresentá-lo para outras coisas? Isso é importante, independente da idade, mostrar que existe vida fora daquele lugarzinho ali fechado, que a saída do filho não justifica que ele vai ficar só em casa. Como é que a gente pode fazer para, de repente, apresentar novas opções para que o idoso ele envelheça, mas envelheça com qualidade de vida? Hoje a gente sabe que o isolamento social ele é fator de risco para demência, para depressão, outros transtornos psiquiátricos. Então é uma grande questão, né? Hoje nós temos famílias menores, né? Os filhos saem de casa, então o idoso acaba ficando mais isolado. E isso é algo que a gente tem que trazer como sociedade, né? De tentar inserir esse idoso em outros cenários, seja abrir portas de mercado de trabalho, ele ter locais de convivência, participar de grupos. A gente incentiva muito que o idoso desenvolva novos hobbies, né? Novas coisas que antes ele nunca teve tempo de aprender porque estava trabalhando, agora tem essa oportunidade, né? Sair para pescar, aprender uma nova língua, participar de um grupo, né? Fazer uma caminhada e dançar. E isso já faz com que ele participe de um grupo, forme novas amizades, né? Já sai daquele isolamento, né? Socializa. Então isso é muito importante, a socialização. Rafaela, muitos idosos chegam ao consultório queixando-se com dor crônica. O que você tem a dizer sobre isso? Pronto, doutor Levi. Outra coisa muito importante, né? A dor também não é normal, né? Não é normal do envelhecimento sentir dor. Podem acontecer situações como dores musculares, né, dores na coluna, mas isso também deve ser investigado e tratado, né? Não é porque a pessoa está idosa que ela vai normalizar sentir dor, se limitar por causa de dor, né? Então, a pessoa idosa ela deve buscar ativamente procurar ajuda quando estiver sentindo dor, porque há tratamento, né? Há várias opções de tratamento que a gente tem disponível. A gente fala sobre tratamento, a disponibilidade do tratamento, a gente fala sobre essa questão de estar preocupado com fazer check-ups periodicamente para saber como é que está a saúde. A estrutura do SUS hoje, falando em relação ao idoso, dá uma condição dele ter essa manutenção que seria o normal? Esse é um ponto importante, né? Assim, infelizmente, ainda o sistema não consegue comportar totalmente, né? O que acaba acontecendo é que a pessoa idosa demora a conseguir ter a consulta e aí já chega no médico com essa doença mais avançada, né? Então, ainda é um problema, uma limitação, né? Conseguir atuar de uma forma mais preventiva, né? E também promover saúde, né? A gente fala muito sobre a doença, mas a gente também tem que construir dentro do SUS medidas de promoção de saúde, incentivar essa pessoa idosa a ser mais ativa, a se alimentar melhor, a praticar atividade física, né? A ter mais socialização. A parte de vacinação também é uma forma de promoção de saúde, né? Então, existem ainda barreiras e desafios dentro do SUS, né? Mas, dentro do possível, a gente tem caminhado num sentido bom. Rafaela, em relação ao SUS, como você sabe, o SUS recebeu um fortalecimento bom, muito grande em relação ao paciente que apresenta dor crônica. O projeto Brasil Sem Dor agora é uma lei 15.422 de 2026 e que, por lei, todo paciente atendido com dor crônica no SUS terá assistência integral. E é importante dizer também que o dia 5 de julho é o Dia Nacional de enfrentamento à dor crônica, de conscientização da população. O doutor Levi veio ajudar muito ao SUS. Doutor Levi, essa lei é nova e ela é maravilhosa. A partir de quando a gente pode imaginar que o SUS já vai estar preparado e colocando em prática isso que foi determinado em lei? Existe a regulamentação, né? A lei já existe e nós estamos observando o desenvolvimento para fortalecer mais ainda a necessidade de uma assistência melhor no SUS, né? A assistência médica à saúde do paciente portador de dor crônica tende a ser fortalecida pelo SUS com essa nova lei. Doutora, só mais uma pergunta. A questão dos medicamentos, né? Se relaciona muito à questão de ser idoso
precisa estar tomando muito remédio. É remédio para isso, remédio para aquilo, porque a pressão está alta, porque a cabeça dói, porque... Enfim, isso também não deve ser normalizado não, né, doutora? Isso, exatamente. Muitas vezes as próprias medicações, as interações entre as medicações podem levar à iatrogenia, que são complicações decorrentes de um tratamento, né? Então, existem medicações que são inapropriadas para a pessoa idosa, que podem causar consequências como, por exemplo, perda de memória, quedas, alteração de pressão. Então, a revisão constante dessas medicações é muito importante para que a gente não tenha o que a gente chama de polifarmácia, que são muitos medicamentos que interagem entre si e às vezes eles acabam trazendo mais mal do que bem para o paciente. Resolve assim paliativamente uma coisa, mas de repente o efeito colateral traz outra pior, E às vezes é uma cascata, eu começo um remédio por efeito colateral de outro, aí eles se associam e o paciente tem algum prejuízo, né? Entendi. Então é muito importante também a automedicação, é importante que o idoso não faça, porque realmente existem medicamentos que não são apropriados para ele e aí precisa dessa orientação médica, essa revisão constante para não ter riscos. Tá vendo, minha amiga, meu amigo? Não é assim não. Minha vizinha agora começou a tomar um remédio, mas foi bom, eu vou tomar também. Às vezes o que é bom para ela não é bom para outra pessoa, né, doutora? Exatamente. Tem que ser. A saúde também é singular. Meu corpo precisa, talvez, de um medicamento diferente do seu, reaja de forma diferente. Doutora, eu queria muito agradecer sua participação aqui com a gente. Bom, de uma forma clara, a gente colocar isso e, se possível, outras vezes, poder explorar a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Doutor... Pois não, doutor. Muito bem, Rafaela, e seja bem-vinda sempre. A parte da geriatria. E falar nisso, eu gostaria de fazer uma grande homenagem a um professor nosso, Dr. Celso Matias, um médico brilhante, e faleceu hoje aos 98 anos. Dr. Celso foi professor de muitos médicos no Rio Grande do Norte. E eu gostaria de deixar essa mensagem, que Deus ajude a todos e que tenha Dr. Celso em um bom lugar. Nossos pesos também, os sentimentos da família e os amigos também. Doutora Rafaela, obrigado mais uma vez. Doutor Levi, até a próxima quarta-feira. Quarta-feira a gente se vê novamente, até quarta, gente. Só antes de encerrar, placar do jogo hoje, doutora. Placar do jogo é 2-0 Brasil. É o mesmo meu, e você? 3-1 Brasil. Tá bom demais. Pra frente, Brasil. Obrigado. Pessoal, se tem algo que não dá para negar, a gente falando sobre isso, vida, qualidade de vida, é procurar viver melhor. Nós temos hoje escolhas para fazer isso. Esse plano de saúde que você está vendo aí, que é o Viver Saúde, ele disponibiliza para você não apenas isso que a gente está falando, está presente quando você precisa ser medicado. Não, o Viver Saúde é diferente, ele promove a você uma expectativa melhor de vida, com várias ações diferentes. Tem uma rede credenciada que ela é simplesmente maravilhosa, tem planos personalizados, descomplicados, fáceis e ágeis, e que cabe no seu bolso. E o mais legal de tudo é que o Viver Saúde é daqui, feito porque é daqui, para ainda ficar mais perto de você, tá? Então, não vai esperar adoecer para procurar um plano de saúde, não. Se adoecer, ele vai estar contigo. E para você não adoecer, vai estar contigo também. Vem viver melhor agora mesmo? Ligue 3114 1100. 3114 1100. Chegou o seu novo plano de saúde.